Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem no plenário e também em suas casas, bom dia. Eu vou retornar ao assunto que o vereador Adinho já falava a respeito da assinatura do contrato da reforma, que diria que é quase que uma obra nova, do ginásio do Colégio Municipal Pelotense, uma vez que, aliado a outras atividades que têm sido realizadas pelo município, são de grande importância para o desenvolvimento dos jovens, das crianças, dos jovens, dos alunos pelotenses, para a formação de seu caráter, de sua personalidade. Hoje, temos a assinatura desse contrato. Um ginásio que, como dizia o vereador Adinho, desde muito tempo e por muito tempo serviu aos alunos do colégio e também aos alunos de outras escolas. E eu diria que nós mesmos, particularmente eu e o vereador Adinho, gastamos muito daquele ginásio. Nós somos responsáveis, talvez, um pouco pela deterioração daquele ginásio, porque muito jogamos, muito praticamos esportes, muitas alegrias tivemos, né, muitos campeonatos vencemos pelo Gato Pelado. Infelizmente, o poder público, ao longo dos anos, deixou com que o ginásio fosse se deteriorando. Mas eu dizer que outras ações também têm sido importantes, e ontem à noite foi realizada a primeira reunião do novo Conselho Municipal de Desporto, que também é muito importante para a atividade esportiva, educacional também, né, diria, e para a consecução dos objetivos que se tem com o ginásio, com a escola, com o esporte. O Conselho Municipal de Desporto, após a aprovação da lei, tanto do Conselho quanto do Fundo Municipal do Proesporte, né, passará a gerir o fundo, recebendo projetos de entidades e de atletas individuais do esporte de Pelotas, para que isso também colabore com o desenvolvimento do esporte, da educação e da pessoa humana. E ainda a assinatura de alguns 2 meses praticamente atrás do contrato da construção do ginásio municipal de Pelotas. Então, essas 3 atividades, essas 3 ações são muito importantes para isso. Vale ressaltar que hoje o esporte tem sido, no desenvolvimento das crianças e dos jovens, um elemento essencial para a formação do caráter, como eu dizia, para a formação da pessoa humana. Ainda há 2 semanas atrás, nós vimos a realização dos Jogos Pan-Americanos e tivemos, naqueles Jogos, 2 atletas pelotenses. Né? Inclusive, uma atleta, né, Graciele Hermann, nadadora, criada em Pelotas, no Clube Brilhante, a quem saúdo pela participação, inclusive tendo auferido medalha na competição, no revezamento 4x100 metros livre. Já havia participado do Pan-Americano anterior também, a Graciele, e tivemos também um nadador do remo, Vitor Pereira, também formado aqui em Pelotas, no remo Tissot. Então, saúde aos treinadores também, além dos atletas, o Nico, do Brilhante, o Ogner, do remo Tissot, que formaram com muitas dificuldades, junto certamente com suas famílias, 2 atletas que hoje representam Pelotas a nível internacional. E essas ações em prol do esporte, além de fazerem com que atletas tenham condições de melhoria na sua educação, na sua formação, no seu caráter, na sua personalidade, também profissionalmente é muito importante, uma vez que o esporte hoje é uma das maiores indústrias que se vê e que mais cresce no mundo inteiro. Nós temos, por exemplo,
através de pesquisas, sabemos que mais de 29% dos brasileiros com mais de 16 anos praticam algum tipo de esporte. Se houvesse mais investimento, e se houvesse mais condições e se mais ações como essas, da construção do ginásio municipal de Pelotas, da reforma total, quase, eu diria, do ginásio do Colégio Municipal Pelotense, da instituição de leis como o ProEsporte e do CMD, né, hoje a reestruturação do CMD, uma vez que o CMD no município também há muitos anos participou ativamente da vida do esporte pelotense, são muito importantes. São mais de 45 milhões de praticantes de esportes no Brasil. São mais de 120 milhões de pessoas aficionadas pelo esporte. Os investimentos no esporte são cada vez maiores, seja no próprio Brasil, apesar de ainda no nosso país não ser assim da maneira como deveriam ser feitos, né? Mas nós vemos que em outros países os investimentos são muito grandes. Claro que sabemos que o futebol é o esporte que mais investimento possui, e nós temos no Brasil, os clubes profissionais de futebol alcançam mais de 2 bilhões em investimentos e produzem em recursos mais de 200 milhões. Os clubes europeus, enfim, já descobriram há muito tempo, né, esse filão de investimento, e nós vemos as potências que são os clubes de futebol europeu. Já nos Estados Unidos, vemos a importância do esporte desde a base, e não é à toa que naquele país se produzem hoje, na maioria dos esportes, grandes campeões, até mesmo agora com o futebol, esporte que nunca foi com tanta dedicação e tão empolgante lá, hoje se vê que também o futebol tem alcançado as grandes redes de televisão, com grandes clubes, e também muitos investimentos têm sido feitos. Pelotas, com a lei do esporte, está engatinhando. Com a construção do ginásio municipal, está engatinhando. Com a construção ou a reforma total do ginásio municipal de Pelotas, também está engatinhando. Mas é preciso que haja mais preocupação, tanto do poder público quanto do poder privado. É preciso que os investidores, que as empresas, verifiquem que investir no esporte é investir no jovem, que investir no esporte é investir na educação, é investir na pessoa. E, com isso, tendo pessoas melhores, com certeza nós teremos professores melhores, profissionais melhores, políticos melhores, porque o esporte efetivamente está comprovado que desenvolve e muito o caráter e a personalidade daqueles que o praticam. Então, é importante saudar, né, as ações que o município tem realizado e também saudar os atletas pelotenses que, no Pan-Americano, no Canadá, nesse ano, tiveram excelente participação, com medalha alcançada pela nadadora Graciele e um 4º lugar alcançado pelo remador Vitor Pereira. Era isso, presidente. Obrigado.